Bom dia, e chegou a nossa tão esperada segunda-feira, hoje com um tema super bacana, com convidados de longe, toda segunda-feira trazendo uma pessoa de outro estado, um mentor, para contribuir aí com o nosso bate-papo, com essa transformação. E hoje a gente vai apresentar nosso mentor direto de São Paulo, uma startup nossa acelerada, que é a Débora. Eu vou pedir, Odair, que você se Bom apresente dia. e a Débora também se apresente, contando para nós sobre o nosso tema tão importante nesse momento atual. Odair, começa com você. Bom dia, um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Comecei minha carreira lá no final dos anos 90, na parte de mecânica. Eu sou tecnólogo mecânico, mas sempre trabalhei na área comercial. E nos últimos anos aí eu venho trabalhando com e-commerce e muita questão da transformação digital, né? Assunto que nos últimos meses tem revolucionado aí a nossa forma de fazer as compras, né? De ver o mercado. Então, espero contribuir aí com o público para falar um pouquinho de como que está essa transformação e o que é o e-commerce nesse momento. Débora, conta para nós quem é você, divide um pouquinho dessa vasta experiência com o pessoal que está nos acompanhando. Então, eu comecei a empresa em 2015, nos fundos de casa. Eu costumo dizer que a gente começou um pouco na loucura, sem planejamento, não sabia o que estava fazendo, não sabia quais eram as metas, quais eram os objetivos, a gente só começou. E, graças a Deus, o nosso segmento é um segmento que está muito em alta, né? Então, a gente trabalha com alimentos saudáveis. Então, já era um segmento que estava em crescimento do Brasil. O Brasil é o quarto país no mundo em consumo de alimentos saudáveis. Mas, claro, agora com toda essa revolução, pandemia, as pessoas estão olhando ainda mais para a sua própria saúde, estão um pouco mais preocupadas com a sua alimentação. Então, é um segmento que está crescendo. Mas, claro, a gente começou com os canais de venda tradicionais, né? Então, a gente vende para supermercados, para padarias, para empórios, e a gente está também nesse processo de perceber que precisamos mudar as nossas estratégias de venda, precisamos sim melhorar as nossas mídias digitais, precisamos melhorar o nosso online, e a gente está nesse processo mesmo de buscar essa melhoria e melhorar esses canais agora para atingir o público que está longe da gente de maneira correta e de maneira assertiva. Então, acho que vai contribuir bastante para mim e para todo mundo que está acompanhando esse bate-papo de hoje. Professor Dornelles, professor que está sempre aqui conosco, sempre trazendo o olhar aí das universidades, o olhar do novo. Se apresente, professor. Bom dia, gente. Eu já sou figurinha carimbada aqui, né? A gente sempre está apoiando as iniciativas aqui do Condor Connect, principalmente, né, quando a gente fala dessa transformação digital, que em momentos de pandemia como a gente está vivendo agora, é que a gente percebe, né, o quanto essa transformação digital é e vai ser ainda, né, importante para que a gente possa manter as nossas atividades básicas, sejam as nossas atividades básicas de trabalho, né? Assim também hoje, como nós vamos falar, das nossas atividades básicas de consumo, né? Então é muito importante a gente estar discutindo esse tema aqui hoje e trouxemos aí os dois lados, né? Da moeda, quem está com as estratégias online ali a todo vapor e quem precisa entrar, né, nessa transformação digital aí para colocar o seu produto com mais destaque no mercado. Odair, você que está inserido, que tem muita experiência nesse assunto, como que você está enxergando esse momento e como que você identifica que as pessoas podem melhorar isso? Bom, eu acho que a gente acelerou a transformação digital no mínimo em 5 anos, né? Então, quem nunca havia comprado pela internet foi obrigado a comprar pela internet, e quem já comprava teve que fazer com mais frequência, né? Isso de tudo, né? As pessoas começaram a comprar supermercado
que não compravam, por conta de evitar de ir ao supermercado, de ter aí uma comodidade da compra chegando em casa e evitar de ir para a rua, né? Eu acredito que agora, com os comércios abrindo novamente, eu acho que, aliás, a gente já tem visto a curva de compra no online dar uma caída, né? Então ela já tem dado uma diminuída, porém, o hábito do consumidor e essa praticidade, ela vai continuar. Então, acredito que tenha gente que vai abandonar o online, mas boa parte vai continuar. Significa que essa crise, esse momento, vai fazer o online sair maior. E, Débora, você sendo um produto, vamos tentar fazer uma conexão aqui. Como você é um produto e é um produto que tem prazo de validade, como que você pensa em colocar isso no online? Como que você pensa em transformar isso em um produto, né, dentro do prazo, que é um prazo muito curto, né, e tem toda uma logística? O que você pensa em relação a isso? Qual que é a sua maior dificuldade? Por quê? Porque essa dificuldade sua deve ser de muitas pessoas. O que pode, o que não pode, dentro da particularidade de cada produto, como que a gente deve se comportar? Porque o Odair tá aí, ele já ajuda a gente, né, nessas questões. Eu senti essa diferença que o Odair comentou nas primeiras semanas da pandemia. O aumento das compras de mercado, de maneira geral, foi muito alto. Depois a gente teve uma fase ali de um mês e meio, que isso deu uma caída muito grande. Então foi nesse período que as pessoas começaram, acho que, a experimentar mais o online, né? Eu percebo que as pessoas estão perdendo medo de comprar online. A gente vê até a minha mãe, tios, né? As pessoas estão ali se entrando nesse mercado e identificando como que funciona. Para a gente, o que é mais complicado? O cliente não está vendo o meu produto, né? É um produto saudável, a gente perde essa coisa do cliente pegar o produto na área de venda, olhar. Então, acho que a primeira coisa é conseguir passar a mensagem correta para o cliente no online, né? Para o cliente perceber qual é a qualidade do teu produto, perceber qual que é o valor agregado que você tem ali, ganhar confiança nesse cliente do online, porque é diferente você, por exemplo, eu adoro fazer degustação nos mercados, porque você está ali na frente do teu cliente, está ali ouvindo as objeções dele na hora e conversando e explicando. Então, acho que passar a confiança para o cliente no online é difícil também. E para a gente, de maneira geral, a logística pega muito, não só por conta de ser um produto que tem uma validade mais curta, mas eu imagino que para muita gente que está começando ou que tem um negócio um pouco mais que começou em casa, assim como a gente, tem essa dificuldade também de como entregar, qual é o melhor transportador, eu vou usar correio, eu vou usar outros métodos de entrega. Então acho que isso também pega, é um custo maior que tem que ser colocado ali no teu dia a dia também, essa logística, né? E melhorar o acesso de maneira geral. Assim, a gente tem o nosso site, por exemplo, precisa passar por melhorias de acesso, de confiança, né? Você tem que perceber que você vai usar ali um cartão de crédito do seu cliente, então ele tem que ter segurança de colocar os dados ali, saber exatamente de quem ele está comprando e ter confiança que vai receber. Então a gente está, todas essas dificuldades a gente está percebendo e está tentando aos poucos melhorar os nossos processos internos e achar parceiros. Acho que isso é muito importante também. Com a Cauana a gente vive falando disso, né? A gente precisa achar parceiros, precisa trabalhar em comunidade, aprender a trabalhar junto, porque vai ajudar a gente que é pequeno e média empresa a alcançar aí outros mercados que hoje fisicamente a gente não tem condições. Débora, acho que o teu maior desafio aliás, você tem os teus maiores desafios, isso já está bem mapeado, que é como convencer que o teu produto é importante pela tela, né, pela tela de LED, né, e o segundo é como que ele chegue lá a ponto do cliente usar. Então, o que eu vejo no teu negócio é, primeiro, a questão de conteúdo. Então, você tem que estar muito forte nas tuas estratégias digitais, né? Então, Instagram, Facebook, o blog com depoimento, ver se tem algum... Né, quem são os influenciadores dessa tua área, para que você possa tentar fazer uma parceria e mostrar o teu produto, tá? E antes até de ter o influenciador, você mesmo ser a influenciadora, quer dizer, ter você ou alguém, né, um embaixador da tua marca, mostrando o que é o produto, como que usa,
quais as vantagens, quais os benefícios, como que conserva, né? Isso tudo é importante. Se você não tiver isso claro na rede, é muito mais fácil, é muito mais difícil o convencimento, tá? Um outro ponto é você passar para os teus pontos de venda, para esses mercados, essas informações, deixar eles prontos para que eles possam colocar o teu produto no online também, tá? Então, a informação de peso, de conteúdo, de validade, de como que usa, ter fotos boas, né? Você está vendendo um produto de alimentação, então a foto tem que ser impecável. Para e-commerce já tem que ser impecável. Agora, para quem está comprando alguma coisa que está muito ligada a sabor, muito ligado a olfato e tal, tem que ter isso perfeito. A apresentação não pode ter nenhum tipo de erro. E o outro ponto é a logística, né? Então, você tem essa questão da logística. O ideal é você vender para o teu vizinho, né, para a tua rua, para o teu bairro, para a tua cidade, só que o maior mercado talvez esteja em São Paulo, né? Então, usar talvez um ponto de apoio, um parceiro logístico que faça para você o fulfillment. Então, de Curitiba para São Paulo, você tem um dia de transporte, o teu produto tem 3 meses de validade, e ele vai fazer essa gestão, né? Diminuir as remessas para poder evitar a perda de produtos, né? Então, a questão logística, ela é muito forte. E aí você pode colocar isso no teu site e atender outros mercados. Mercados mais longe, teria que ver a questão da validade para ver se vale a pena. Talvez não vale a pena, né? Então, atende aí o mercado de São Paulo, que está perto, e atende a gente percebe uma demanda de estados mais longe. Hoje eu consigo alcançar São Paulo e Santa Catarina, interior do Paraná, alguma coisa do Rio Grande do Sul, mas a gente tem pedidos, eu mando, por exemplo, para Rondônia, e o cliente quer tanto que ele paga o aéreo para receber em Rondônia, mas é assim, um caso isolado, né? Como que eu alcanço esses outros mercados sem ter uma logística e sem ter um parceiro correto? Então, a nossa maior dificuldade hoje, independente até do online, é achar os parceiros bons de logística mesmo para conseguir ganhar escala com o produto. Sabe que o online, a gente tem 2 desafios, né? Isso é importante deixar muito claro para quem está entrando nesse universo. Um é o desafio de mostrar o que é o produto ou o serviço na internet de forma a seduzir o cliente, né? E esse é um desafio, ali como o Oder falou, tem que ter fotos, tem que ter informação, tem que ter imagens bonitas, e isso é um desafio muito grande. Como se tornar autoridade para vender o seu produto na internet, partindo de você e podendo aí contar com N possibilidades. Esse é um desafio. O outro desafio que muitas pessoas desconsideram é a logística. A logística não anda separado da venda online. Não tem como. E às vezes a venda online, as pessoas têm a falsa impressão que vender online é mais barato, só que eles esquecem de colocar todo o custo da operação. E logística não é um custo barato. Então tem que juntar as duas coisas, tem que ter total compreensão, né, do online, da entrega, e aí partir para esse mundo. Por quê? Porque as coisas, quando não ficam claras, e como as pessoas estão começando nesse universo, até me corrija, Odair, se eu estiver errada, como as pessoas estão começando nesse universo, elas não têm a visão do todo. Então elas acham que é uma coisa aqui, uma coisinha ali, eu entrego pelo correio, eu vou lá, entrego eu mesmo com o meu carro, mas no final da conta, quando você soma todos esses custos, às vezes não compensa vendendo online. Então tem que ter esse cuidado aí, né, Odair? Com certeza. A planilha de custo, ela é fundamental em qualquer negócio. Mas no online você tem você tem que ter tem que considerar algumas particularidades. Por exemplo, a questão de fraude. Então você tem que ter um bom parceiro de antifraude que vai checar os cadastros e saber se pode vender para aquele cliente, se não é um cartão roubado. Tá? Você tem a questão da devolução de mercadorias. Dependendo do valor, você nem recebe ela de volta, ou até da validade, mas o cliente tem 7 dias para devolver esse produto na lei do arrependimento, né? Então, o que acontece? Se você não tiver isso, e mais a questão de entrega, a questão de como a embalagem,
tal, que embalagem que você tem que mandar, se é especial, se não é especial, tal. Tudo isso você tem que ter bem planilhado, porque só o preço, né, fazer o preço em função do preço do físico e achar que está tudo certo, aí você vai acabar quebrando. O importante disso não é desencorajar as pessoas a estarem no online, é pedir que, sim, olhem para isso nesse momento, é propício, mas façam de forma correta, né? Se preparem para estar, para não ter nenhuma surpresa num futuro bem próximo e achar que isso é uma estratégia errada. O online é uma estratégia, sim, muito importante, é uma estratégia hoje mundial. Nós estamos cada vez mais inseridos dentro desse universo, mas nós temos que começar de forma correta, de forma organizada, bem estruturada para não ter surpresas. Isso que você falou, Cauana, a gente percebe não só no online, assim, a gente tem contato com muitas empreendedoras, muitos empreendedores, não fazer a conta, por exemplo, do seu Prolabore junto no custo, né? Só faz a conta da matéria-prima e de outras coisas, esquece que tem assim o seu Prolabore, usa o carro para fazer as entregas, isso é muito comum, e daí só considera a gasolina, não considera a manutenção do carro, então a gente peca mesmo nessas coisas, de só olhar o produto e esquecer que para você conseguir fazer aquele produto, você precisa de muitas outras coisas que tiram dinheiro de dentro da empresa. Eu brinco que a empresa é uma maquininha de gastar dinheiro. E é facinho da gente se perder e esquecer de colocar no custo alguma coisa que lá na frente vai impactar, com certeza. E quando a gente olha para o outro lado, né, que é o lado de quem está comprando online, isso também é importante. Por quê? Porque, por exemplo, um produto alimentício, né? Sem a pessoa ter o contato com esse produto, sem a pessoa saborear esse produto pela primeira vez, né? Qual que é a base de referência que ela vai usar para escolher adquirir ou não aquele produto, né? É uma experiência que muitas vezes o consumidor que está entrando nesse mercado online também não tem essa percepção, né? Então, quais são os gatilhos que vão fazer ali aquele consumidor querer provar o seu produto, né? Geralmente é o aspecto visual, né? Porque a gente está numa tela de computador e o Odair colocou bem, a foto tem que ser impecável. Você tem que mostrar uma foto provocativa que faça o consumidor querer provar aquilo que está ali na frente dele naquele momento, né? Então esse é o primeiro impacto. O segundo, como o Odair colocou também, é essa questão de você ter referências online. Como é que a gente constrói uma referência online, né? Como é que a pessoa digita lá no Google o nosso produto, né, para descobrir se a gente tem alguma reclamação, tem alguma recomendação? Como que a gente faz essa referência online? É construindo aí a autoridade no assunto, né? Então o Odair falou, olha, tem que colocar, tem que escrever artigos, tem que colocar a sua informação, tem que manter a sua presença online ativa. E isso é realmente muito importante, né? E isso também tem que ser colocado lá na função operacional da empresa. Porque a operação da empresa não é só fazer o produto e entregar agora. A função da empresa é fazer o produto, entregar o produto, fazer o marketing online desse produto e ainda criar autoridade naquele assunto. Você tem que começar a criar conteúdos que sejam relevantes para aquele teu público-alvo. Isso. E fazer o pós-venda, né? É muito difícil, às vezes, fazer o pós-venda, às vezes, no online, né? Você entrega o produto e você não vê o cliente, não sabe como é que ele recebeu esse produto, se ele gostou, né? Então, é difícil fazer esse pós-venda também. Odair, como que você sugere, né, esse pós-venda? Que ali é verdade, de fato é um desafio, são muitos desafios para estar no mundo online, né? Mas e o pós-venda, Odair? Então, até pegando o gancho do que o professor falou aí, acho que a gente tem, né, e da Débora, acho que tem uma questão até antes do pós-venda, que é o pré-venda, né? Ela falou que ela gosta de ir ao supermercado, degustar, tal, como que você insere o cliente nesse teu produto. Talvez com kits menores de degustação. Conheça a minha marca. Então, em vez de você fazer um kit, né, muito grande, a embalagem normal, você faz um kit de degustação, que você sabe que naquele kit é o teu investimento de marketing, então aí veja qual que é a margem mais interessante para você poder conquistar esse cliente, como se fosse uma peça de marketing, tal, e depois você entra, né, a partir do momento do recebimento, você entra com
um e-mail marketing, um WhatsApp para ele, para saber o que ele achou, se ele pode trazer uma experiência positiva daquele produto, tá? Que aí a gente vai construindo a reputação na internet. Tá? E essa questão, Cauana, de como construir o pós-venda, tem alguns, dependendo do tamanho da empresa e do número de pedidos, tem situações, né, tem experiências muito interessantes que as pessoas têm feito cartas à mão, né, para poder chamar para poder entregar para esse cliente e ele se sentir especial. Tem o nome, às vezes, da pessoa que faz a expedição. Né? O importante que eu digo, desde a minha época de marketing que eu tive agência, é o seguinte: a sua história tem que ser verdadeira. Se a sua história não for verdadeira, você em algum momento vai se complicar com ela. Então, se for carta escrito pela dona da empresa, que seja Débora que assine. Né? Se for pela pessoa da expedição, que seja a pessoa da expedição. Né? Não dá para criar fake e colocar isso, porque não é uma estratégia que se sustenta. Né? Mas, só afunilando o que você perguntou, o pós-venda deve ser feito, nesse primeiro momento, mais ainda, porque você está construindo a reputação no online. Então, tem que ver a melhor ferramenta de falar com esse cliente, seja um WhatsApp, que não seja uma coisa que invada. Né? Então, um WhatsApp pedindo desculpa, olha, você recebeu meu produto, gostaria de saber se está ok e tal, e sempre se colocar à disposição do seguinte: você tem um problema? Antes de você reclamar, fale comigo, reclame comigo primeiro, porque eu tenho condição de resolver. Antes de ir para a mídia, né? Porque caiu na internet, gente, esse negócio ganha uma proporção mais, que nós não temos ideia, né? Às vezes a gente acha que não tem ninguém assistindo e é o momento que a gente tem a certeza que tem o mundo tá acompanhando. Ainda mais alimentos, né? A responsabilidade milhões de vezes maior do que qualquer outro tipo de coisa. Né? O iPhone não funcionou, é um problema. O alimento não veio bom, ou a pessoa coloca que não estava bom, aí é outro problema muito, muito maior. E, Odair, como você vê o e-mail marketing nesse momento, assim? Porque eu, Débora, sinto que a gente está perdendo um pouco essa força do e-mail, né? O e-mail está ficando uma coisa... Que engraçado, né? Uma ótima pergunta mesmo, Débora. Eu também tenho essa impressão que e-mail... Veja, eu não utilizo mais e-mail. Eu tenho a impressão que ninguém utiliza e-mail, mas eu não sei. É uma ótima pergunta. E aí, Odair, como que a gente está nesse universo de e-mail marketing? E-mail marketing, não usa? Vamos lá. É importante a gente contextualizar. Hoje é dia 22 de junho, eu não sei a semana que vem, porque a gente tem muitas coisas mudando no mundo, né? Não dá para afirmar. Eu sou defensor do e-mail marketing, acredito no e-mail marketing, tá? E eu recebi um e-mail marketing esses dias, posso até falar o nome da empresa, se vocês permitirem. Pode falar. A Decolar. Tá? A Decolar, as empresas de turismo foram, com certeza, uma das mais afetadas, se não o segmento que mais foi afetado. Desde o início da pandemia, eu não recebia mais nada da Decolar. Né? Ficou tudo parado e tal. Num determinado momento, eu recebi um e-mail deles, quando começou a voltar o comércio e tal, a Itália abriu, a Europa começou a abrir e tal, e eles me mandaram um e-mail com filme institucional falando, olha, estamos em escala. E eu achei que foi extremamente pertinente, o título foi bacana, o acesso ao filme e tal. Então, se você souber fazer uma boa peça, uma peça que seja interessante, com criatividade, não é criatividade mirabolante, sim, e direto ao ponto, saber o que está colocando. Então, achei que o mote deles foi extremamente acertado, o meio foi acertado, tal. Tipo, durante a pandemia, eu não me comuniquei com você, por quê? Porque o momento não era aquele. Mas agora, que a coisa já está, você já pode pensar numa viagem, a gente estava numa escala. E colocou. Então, eu acho que o e-mail marketing ainda é uma ferramenta. Ele é barato, tá, mas tem que ser combinado. Então, atingir esse cliente via Instagram, atingir esse cliente via WhatsApp e tal. Só tem que ver que a gente vai entrar com Lei Geral de Proteção de Dados em breve e talvez a gente tenha que repensar, talvez não, teremos de repensar toda essa estratégia. Legal, é um ponto aí que fica uma incógnita, né? Faz, não faz, usa, não usa, o pessoal ainda vai aderir ou não.
é uma incógnita, mas para hoje a gente tem essa resposta. Nosso tempo está quase chegando ao fim. Passa muito rápido, tem muita informação dentro desse mundo online. Poderíamos passar o dia inteiro aqui conversando com o Odair, mas eu vou pedir para a Débora, né, como empreendedora, como uma mulher à frente aí de uma startup que está em crescimento, está aí num desenvolvimento, uma transformação também. Eu vou pedir que deixe um recado, uma mensagem para quem está se desenvolvendo, para quem está começando, para quem está tentando aí driblar essa crise. E para o Odair também, para todos que estão assistindo, para quem quer entrar nesse universo online e para quem já se sente atrasado de estar no universo, nesse mundo online. Eu acho que a gente está sempre atrasado, né? Quando se fala de transformação digital. Mas eu vou falar primeiro, Odete, porque acho que daí você pode dar uma dica para quem talvez passe pela mesma situação que eu. Eu me comunico bem no físico, né? Eu gosto desse trabalho de conversar, eu falo bem na empresa, mas realmente eu tenho algumas dificuldades no online, que é aquela coisa de dar a cara a tapa, né? Como que eu saio do físico e trago a minha percepção, a minha imagem para o online? Como que eu faço isso de maneira natural? Hoje ainda é uma dificuldade, eu tenho que forçar essa situação em mim mesma, e eu acredito que deve ser uma coisa muito parecida para muita gente, né? Como que você dá essa cara a tapa no online, ou se tem alguma dica para a gente melhorar essa comunicação, tirar ali do mundo real e trazer essa comunicação para o online? Bom, primeiro eu acho que as empresas devem estar no online, né? Eu já fiz alguns artigos sobre isso, quer dizer, se o seu estoque não está online, tem alguém vendendo no teu quintal, né? Então, esse é o primeiro ponto. Isso tem que ser feito com um mínimo de planejamento e até vendo os riscos de colocar. Acho que todo mundo tem que colocar a cara a tapa, não a tapa, mas a cara, né, mostrando a cara da empresa, arriscar, né, mostrando o benefício. E esse risco ele é minimizado se ele for planejado, né? E como recado, eu até pego a frase de um colega que vende bastante tempo na internet, conhece muito de internet, que vender na internet é a combinação de 3 coisas: imagens, palavras e números, né? Se você conseguir achar a equação perto do perfeito disso, você vai vender. Olha, gente, dá para ficar com uma reflexão aí, né? Palavras, imagens e números. Ai. Como você combina isso, né, para poder... Como que combina isso? Essa é a parte mais interessante, né? A combinação aí que faz o resultado, na verdade, né? Exato. Mas legal, Dair, muito obrigada. Débora, deixa a sua mensagem aí para todos nós que empreendemos. Eu acho que assim, é um momento difícil para quem está empreendendo. O que eu costumo dizer muito, as empresas já têm problema normalmente, né? Agora, nesse momento, a gente tem aí visto muitas outras coisas que a gente não imaginava que podem sim causar outros problemas. Então, o que eu digo para todo mundo é: respira, vive um dia de cada vez. O problema existe, independente se você é empreendedor, se você trabalha para alguém. Então, para de procurar culpado para os problemas e foca em resolver, e foca na tua empresa. A gente está muito nessa coisa de olhar muito o que está acontecendo, e pandemia, e crise política. A gente está esquecendo de olhar o nosso negócio e está olhando muito para o que está acontecendo no dia a dia. Sim, a gente precisa ter informação, sim, a gente precisa acompanhar, mas eu acho que o que eu poderia falar para todo mundo, que é o que a gente tem tentado fazer aqui, é se voltar para dentro, olhar para o próprio negócio e ver o que a gente pode melhorar no nosso próprio negócio e esquecer um pouco essa coisa de pessimismo. A gente precisa ser otimista em qualquer coisa na vida, porque senão as coisas não vão para frente. Então, sejam otimistas e olhem um pouco para dentro, olhem para o próprio negócio nesse momento. Muito legal. Professor Dornelles. Um momento de reflexão, né? Então a gente está voltado hoje para o universo online, mais por uma necessidade, né, do que por uma tentativa de transformação digital, vamos dizer assim. Mas o que a gente tem que aproveitar dessa experiência é aquilo que tem de positivo, é aquilo que pode nos ensinar e é aquilo que pode nos engrandecer, seja como profissional, seja como empresa, né?
seja lá qual for o seu segmento de atuação. Então, o momento é de a gente aproveitar as experiências e ver dessas experiências, né, do online, aquilo que a gente pode usar para potencializar os nossos objetivos e os nossos propósitos. E é isso, gente. Eu agradeço, Débora. Muito obrigada. É sempre um prazer Imagina. ouvir Obrigada a você, vocês. que você está aí à frente, tá? Deixa eu aproveitar. Isso mesmo. Vamos fazer uma foto, todo mundo sorrindo aí para Boa, fazer uma boa. foto. Fazer. Ó, vamos fazer uma foto bem legal. Ok. Agradeço, Odair, agradeço você imensamente aí por toda a sua contribuição. Professor Dornelles, muito obrigada por toda semana estar conosco. E o que a gente leva nessa semana com esse assunto do online, né? Muitas coisas para refletir, tentar juntar, né, imagens, palavras e números. Hoje a gente conseguiu entender o pré, o pós, algumas estratégias em 30 minutos de conversa, mas saiba sempre, né, para estar nesse universo, para se inserir no mundo online, não é tão simples, não é tão fácil, mas é possível. Todo empreendedor tem condição e tem potencial para estar, mas nós precisamos estar preparados para isso. Eu deixo um beijo enorme, desejo uma ótima semana, uma semana cheia de resultados, com foco no seu negócio, na sua empresa, na sua ideia, no que você está sonhando em fazer, e nada de ser contaminado com notícias ruins, com coisas pesadas. Então, aproveita a semana que está começando e faça diferente, esteja presente, se torne autoridade do que você acredita. Um beijo. Tchau, tchau. Até mais, tchau, tchau.